Graça e paz nesta linda manhã, dia 3 de outubro de 2025. A graça e a verdade veio morar no nosso coração. João, capítulo 1, 17. A lei termina entre a cruz e a queda do templo. Por a lei ainda está em vigência, né? No primeiro século, até a queda do templo, os profetas, né, ainda se manifestavam. E ali Paulo, como apóstolo, vem com a graça, com o evangelho, e começa a falar do evangelho, do amor e do perdão, e o templo cairia. Paulo, por ser judeu, Jesus, por ser judeu, eles iam ao templo. Por isso que depois que o templo cai, né, Mateus 24:1, ele falou, eu vou derrubar esse templo em um dia. Eles falaram, não, nós fizemos esse templo aqui em 46 anos. Por quê? O templo seria nós. Pós-cruz e o templo caindo em Jerusalém, a tribulação lá acontecendo, viria o templo de Deus para dentro de nós. O templo do Espírito Santo somos nós. Aqui ele formaria uma igreja formosa, gloriosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito. Uma igreja pura e verdadeira, porque não são quatro paredes. Aqui é um corpo espiritual, que ele falou. Se há corpo natural, Paulo falou isso, né? 1 Coríntios 15:44, se há corpo natural, existe um corpo espiritual, que está aqui dentro desse corpo aqui, onde aqui você recebe o alimento, que é a água pura, que é a palavra da verdade, da justiça, do amor e do perdão no teu coração, para que você venha crer no Evangelho. Evangelho esse que é o poder naquele que crê. Então, todos nós que cremos em Deus, temos que acreditar que Ele chegou como guia da igreja. E a igreja ele ensinou, como ensina hoje, dia e noite, noite e dia. Por isso que o Espírito Santo aqui, ele faz orações aqui todos os dias de nossas vidas. Para quê? Para que nós venhamos nos concentrar e aqui ser edificado, sendo uma igreja plantada na rocha. Porque Deus falou, eu vou plantar essa igreja na rocha. Porque ela tem uma base, ela tem um alicerce, ela está completa, já aqui, diante de Deus. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Que seja o melhor dia de nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Uma noite ouvindo a palavra, ela transformou meu coração em espírito e verdade, transformou meu coração. Hoje eu agradeço a Deus por ter me revelado seu grande amor. Aqui eu estou com Deus, sendo o templo do Espírito Santo. Então nós aqui, sendo o templo do Espírito Santo, ele gravou em nós as leis dele. Por isso estamos aqui, reinando em vida e em perfeita vitória. Eu fui dizimista 15 anos da minha vida. Passei pelas águas e tomava a Santa Ceia, comia o pão e bebia o suco, né? Mas eu estava, né, totalmente fora da graça, fora do Evangelho, fora de Deus. Porque esses que praticam tais coisas, né, está lá em Gálatas 5:16 em diante, não entra no reino de Deus. Porque feitiçaria, idolatria, essas coisas, né, as pessoas idolatram. Por isso é difícil as pessoas parar de beber, parar de fumar, de jogar, porque isso já vem na carne. Por isso Jesus falou, a carne para nada aproveita, João 6,63. Então, as pessoas que saem do mundo secular, vai para a religião, ali começam a fazer muitas coisas. É o dízimo, é o batismo nas águas, é a Páscoa judaica, que é a Santa Ceia, porque quando Jesus celebra, ele celebra a Páscoa. 22:14 de Lucas, ali está, ele falou, a Páscoa que eu celebro aqui, antes do meu sofrimento. E não tomarei mais do fruto da videira até que eu venha. Ele passou pela cruz, veio, derrubou o templo e trouxe o Espírito Santo para nós. E aqui entendemos a palavra em Espírito e verdade, para não andar na mão de homens que não entenderam o Evangelho da Graça, mas querem sempre arrumar uma brecha, um caminho
para levar as pessoas a errarem, passar pelas águas, tomar santa ceia, dar o dízimo, guardar o sábado e outras coisas mais que Paulo fez lá, né, antes do templo cair. Porque Paulo era judeu. Então levam o avental de Paulo para dentro da igreja, levam o lenço de Paulo que ele usou dentro da igreja. Então Paulo, né, ele fazia aquilo tudo ali de graça. Paulo não cobrava nada, porque as pessoas ali ajudavam a Paulo com alimento, alguma coisa que... Porque Paulo não era pesado para aqueles que lá estavam. Por isso Paulo morreu. Como você vai ler isso, né, lá no livro de Timóteo, no livro de Tessalonicenses, porque lá eles faziam comércio com a palavra de Deus e Paulo estava querendo acabar com aquilo lá, mas isso aí não acaba nunca, porque isso aqui está entranhado no corpo de carne do pastor, do apóstolo, do padre, daquele que convoca, né, as pessoas a fazerem um pedido a Deus. Só que Deus desceu do céu e veio morar em nós. Então, por isso que nós conversamos com ele aqui, na palavra dele. Por isso ele é tão claro, né? Poxa, está lá, 4:3 de João. Mulher, o meu Pai procura aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Espírito e verdade é adorar ele no espírito, na palavra. Não na capacidade da letra, porque a letra ela mata, mas o espírito aqui vivificou o meu espírito para que eu saísse do mundo secular e do religioso e entrasse aqui no Cristo, para entender o mistério que outrora estava oculto e hoje no meu coração. Aí foi quando eu deixei de dar o dízimo como dinheiro. Eu deixei, e sempre que eu combato o batismo nas águas, que o batismo nas águas não vai tirar o pecado, que o da cruz tirou. Então, se eu não informar essas verdades aqui, quem é que vai informar? Se ele me ensinou para que eu vinha aqui fazer isso, e aqui eu faço. Agora, nada contra as vidas que lá estão, que são a igreja. Contra, sim, aqueles que manobram a palavra de Deus e ensinam, porque maquinalmente, né, eles formam as situações nas igrejas para poder envolver o povo lá. Como eu fui ao Maracanã, a minha mãe jogou o óculos fora, em 80 e alguma coisa, e aí minha mãe teve que comprar o outro óculos, porque nos envolveram a fazer aquilo ali. Por isso a Universal cresceu e aí está. Para nós que estamos na graça, é um câncer na religião. Você já viu algum, né, espírita, ou pai de santo, ou padre, ser presidente da República? Está lá no Planalto? Eles nunca vão entrar lá. Por quê? Agora que os evangélicos assumiram tudo lá, só vai entrar ali evangélico e aquele que não tem religião, ou aquele que é da parte deles. Por quê? Eles olham os espíritas, eles olham os católicos, eles olham os candomblecistas, umbandistas, como Satanás, como o diabo. Só que isso aí é uma fábula, isso não existe. O espírita, o católico, o candomblessista, o umbandista, aqueles que estão aí, nesse mundo aí, são pessoas boas, porque tem pessoas boas nesse mundo que está, né, religioso, secular, ou evangélico, tem pessoas boas, mas também tem as pessoas que é laranja podre. No meio desse povo, onde aí, Jesus falou, todos quantos vieram antes de mim é o quê? Ladrão e salteador. João 10, do 7 ao 10. Então, o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Mas ele falou, eu vim para que vocês tenham vida. Vocês quem? Todo aquele que crê. Não é só o evangélico, nem só o cristão. Todo aquele que crê tem vida em Jesus Cristo, para que obter dele salvação, amor e perdão aqui no coração. Glória a Deus. Aqui está 14:22 de Deuteronômio. Os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano colhem no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer, habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e do teu primogênito, das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Então, o dízimo aqui era de ano a ano, do alimento, do rebanho, de tudo que eles tinham lá, para levar
lá o templo de Formosa, Jerusalém, que cairia em 70, descer, né? Porque o Apocalipse foi escrito em 70, não foi em 94, né? Como dizem, né? A mídia e o povo que está aí na escatologia, né? Que eles pregam, né? Mas a escatologia foi consumada. Jesus passou pela cruz, trouxe o Espírito Santo e o tempo caiu em 70. Em 70, você vai ler Apocalipse capítulo 11, versículo 1, o tempo é medido, né? João mediu o tempo com caniço. Que tempo era aquele lá? O tempo de Jerusalém. Não é o nosso aqui, não. Aqui é o tempo do Espírito Santo, aqui ele habita, aqui ele ensina. Porque por isso que ele falou, muitos vão ver ainda, né? Tudo acontecer, como João viu. E os soldados romanos que furou Jesus lá na cruz ficaram para ver a queda do templo, que é Apocalipse 1, versículo 7 e 8 está ali. O soldado romano viu tudo acontecer lá. Mas Paulo não viu, Pedro não viu porque morreram antes desse fato acontecer, desse ato acontecer. Então, tudo aqui que nós lemos aqui tem base bíblica. Porque o templo de Jerusalém de Formosa, ele cairia, né? Esse templo que o paralítico que estava lá no tanque de Betesda, 5, 8 de João e 14, esse paralítico estava dentro do templo. Depois dele ser curado, Jesus o encontra dentro do templo. Hoje o templo de Espírito Santo é você está curado, está sarado. E Jesus fala com você. Eu vejo que você está curado. Não fume mais, não jogue mais no bicho, não jogue mais na loto. Seja uma pessoa pura. Não faça Júnior Daniel. Não vai fazer barreira com a minha palavra. Não passe pelas águas, porque passar pelas águas, né, antes da cruz, era um batismo de arrependimento. João 28, 29. Então ali Jesus passou pelas águas porque ele era judeu. E o batismo da cruz 6,3 nos batizou com o Espírito Santo e nos concedeu essa bênção, essa dádiva aqui para explicar a palavra. É isso que Jesus fala conosco nesta manhã, nesse dia 3. Glória a Deus por essa palavra. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Então aqui está Malaquias, capítulo 3. O roubo no tocante ao dízimo e às ofertas. Quantas vezes eu ouvia isso lá na igreja da lei de Moisés? E as pessoas não dizimavam, né? Porque às vezes ficava constrangida em não dar nada porque não tinha para dar. Nem oferta tinha para dar, porque isso constrange a pessoa. Quando você cobra dinheiro, ali aquela congregação, né? Vamos supor, 100 membros, 1.500, ali o pastor leva vantagem, porque o dízimo nunca foi dinheiro. Quando você dá alimentação, você está contribuindo com a verdade dele para o teu coração. Aqui está 3,6 de Malaquias. Por quê? O Senhor não mudo, ele não mudou. Só que a aliança da lei de Moisés, ele tirou. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Ele trocou a aliança, trouxe a graça, o evangelho para nós. Por isso, Hebreus 10,9, remover a lei para estabelecer a graça. Quando ele remove a lei, ele remove o dízimo. Batismo nas águas. Ele remove a guarda de sábado, porque ele quebrou tudo isso aí lá na cruz, para trazer para nós o amor do Cristo, aqui que nos abençoa e aqui nos guarda todos os dias das nossas vidas. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tinha que tornar o quê? O alimento que colhia lá. Joel 1, 3, 4, ali está. O gafanhoto fazia festa na horta lá. Prejudicava a alimentação. Mas não é o gafanhoto aqui hoje na sua casa, que o pastor vai dizer que tem um gafanhoto na tua cozinha, comendo as tuas coisas. Ele vai inventar essa história e você acredita. No diabo, no Satanás, não. O diabo é uma fábula. Já dizia Tito, capítulo 1, versículo 14. Lendo toda a escritura, entendendo, né? Gênesis e Apocalipse, tudo se cumpriu. Para que aqui você entendesse o evangelho no teu coração. 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, né? Alimentação, que era levada ao templo de Formosa. 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda de Israel, lá, primeiro século. Por isso, Malaquias capítulo 1, versículo 1. A sentença era para Israel. Na cruz pagaria um preço, os judeus passariam pelo juízo
e aqui a graça caia no nosso coração. Quando você entende o amor e perdão e vive pela graça, não pela lei de Moisés. 10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro. Onde era a casa do tesouro? Jerusalém. Lá na casa do tesouro, onde levavam lá o alimento. Só que essa casa caiu, 24 de Mateus, você é o templo do Espírito Santo. Você hoje tem um tesouro aí dentro. Segundo Coríntios 4,7, ele colocou dentro desse corpo aqui que quebra. Segundo Coríntios 4,7, ele colocou um tesouro aqui dentro, nesse vaso de barro. Para que haja ali mantimento na minha casa. E provai-me nisso do Senhor, dos exércitos. E se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, ele derramou chuva. E a chuva, ela traz o quê? Para a horta o quê? Aquele refrigério, aquele crescimento que levavam a lá o tempo de Formosa. 12. Todas as nações, 11, né? 11. Por causa repreenderia o devorador. O devorador é o gafanhoto. Em Joel 1, versículo 3 está ali. O gafanhoto, o imigrador, o cortador. Então havia aquela peleja ali. E Deus tirou isso tudo de lá e trouxe graça para nós entendermos por que eles cobram dízimo, porque eles querem enriquecer e se enriquece. A viúva que ganha R$1.000 por mês tem que dar R$100 todo mês. E ela vem, não tem nem para comprar o remédio, tadinho. Vai lá e dá, porque ela está sendo enganada. A minha mãe, por ser viúva, né, na época que eu estava nas igrejas por aí, rodando, né, e eu ia para a congregação e pedia à minha mãe o dízimo dela para me levar para ela. Eu sem conhecimento eu levava. Levava o meu, eu levava o dela. Então, eu estava errado naquilo dali. E minha mãe, uma analfabeta, né, que não sabia nada, quando ela ia no banco, ela recebia com o dedinho dela lá, não entendia nada da palavra, mas hoje ela está com Cristo. Claro que ela está com Cristo. O nosso espírito volta para Deus. Eclesiastes 7, e o corpo que nos veste aqui desce ao pó, à sepultura. Por isso que minha mãe, a tua mãe, todo aquele que crê que foi uma boa mãe, foi um bom pai, esses estão com Cristo. Você crê que isso aconteceu e está acontecendo? Você crê na palavra dele, porque aqui está, dízimo nunca foi dinheiro. 23 de Mateus. Ai de vós, escribe, fariseu, hipócrita. Jesus chamava de hipócrita. Por quê? Dás o dízimo da hortelã, do do cominho, que era do alimento, e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Essa fé que hoje você tem aí para salvação, Gálatas 3:23, ele te deu. Você possui ela. Agora, a fé diária, você consegue um emprego, você consegue um bom casamento, você consegue bons filhos, porque você dá bom fruto para Deus. Por isso você é uma árvore aqui bem plantada, alicerçada no Pai, que é o Pai de misericórdia. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. 24. Guia de cego. Então, eles são guia de cego. Um cego guiando o outro, dando as colocações por aí. Então, temos que aprender de Deus para ser feliz aqui. Nossa nova terra, onde aqui tudo aconteceu, você vive na glória do Pai, no teu coração, com os galardões aqui, que Deus te deu para que você tomasse posse nesta manhã, em nome do Pai. Glória a Deus, obrigado, Senhor. 25. Ai de vós, escribe fariseu, hipócrita, porque limpais o exterior do copo, do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e temperante. Então, sepulcro caiado. Bonito por fora, terno, bonitinho, mas por dentro pensa em enganar. Porque maquinalmente eles fazem tudo ali na estreita, nas trevas. Por quê? Está lá Isaías 28, você pode ir lá e ler. Isaías 29, do 13 em diante, maquinalmente eles ali fazem essa arrumação para tirar o dinheiro do povo, porque eles têm uma meta ali, né, a levar para o dono da igreja, que é o bispo, né, o apóstolo, porque o dono da nossa igreja aqui, fora do templo lá, feito com as mãos humanas, aqui é Deus. Por isso que aqui o dízimo é teu. Lá eles têm que bater uma meta por dia de R$5.000, de 10 para levar para lá. Se não bater essa meta, eles são trocados de lugar. É assim que acontece. Quem sai de lá, joga no ventilador. É igual um deputado quando é colocado lá para poder fazer delação premiada, ele envolve todo mundo e todo mundo vai preso. Por quê? É uma facção, é um ajuntamento que eles fazem, né? Então, o que é uma facção? É você juntar 20 pessoas, né? Um grupo,
e aí faz coisas erradas. Como quebraram o Planalto lá, como a torcida do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense faz, as demais torcidas faz. Então, um grupo que mata, que rouba, que envolve uma população numa desgraça que acontece aí. Por quê? Então, temos que sair disso e ficar no Cristo. Aquele que citou e ouviu da igreja, Romanos 7,4, para que nós possamos andar aqui no Espírito, na verdade, no amor, no perdão, no coração. Então, dê um like nessa mensagem, porque muitas pessoas precisam ouvir que o dízimo não é obrigatório. Por que eu dava o dízimo? Porque eu amava a congregação que eu estava e eu tinha um bom coração, como eu continuo tendo hoje. Só que lendo isso aqui, eu não posso me envolver com isso, sabendo que estão enganando, mudando a palavra. A palavra de Deus é verdade que liberta. Por isso ele falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará de um mundo secular e de um religioso, para que aqui no Cristo você possa estar, para pregar a verdade. Agora, só que a porta aqui é estreita. Lucas 13:22. Para entrar aqui tem que largar tudo fora da porta. Agora, aqueles que Deus escolheu, né? Escolher e revelar, o Espírito Santo revela e traz para cá. Eu não posso obrigar ninguém a seguir o Cristo, porque o Cristo aqui ele nos seguiu. E ele veio e mora em nós. Por isso que eu vou dormir daqui a pouco, ele vela por mim. Quando eu acordo, eu estou aqui, focado na palavra. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Que seja o melhor de nossas vidas. Deus é vida, amor e perdão. Ele hoje mora dentro do meu coração. Quando você ouve e crê, você tem o Evangelho aqui dentro de você. Deus é vida, amor e perdão dentro do nosso coração. Uma noite, ouvindo essa palavra, ela transformou meu coração em espírito e verdade, mudou meu coração. Hoje eu agradeço a Deus por ter me revelado esse grande amor, gravando no meu coração palavras do Espírito Santo. Então está gravado aqui. Jeremias 31:31 e Hebreus 8:11-17. Você vai ler e você vai entender que ele gravou aqui, as leis dele. Está gravado aqui. Eu tenho que ler para você entender aqui, mas aqui está gravado. Por isso a salvação é um dom de Deus para comigo, para com você e para aquele que crê. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, meu Deus.